E antes de passar para você, Cris, a gente acrescenta aqui mais um destaque aqui da nossa pauta, ainda falando sobre o PT. O Partido dos Trabalhadores pretende lançar um manual anticorrupção. O texto lista 8 condutas consideradas ilícitas, entre as quais estão algumas atribuídas aos petistas pela Lava Jato, como pagamento de propina e caixa 2 de campanha. O PT já comunicou à Justiça Eleitoral que está elaborando o programa de combate ostensivo à corrupção. O manual possui 21 artigos que dizem reforçar os valores do Código de Ética e conduta do partido. O documento afirma, por exemplo, que o integrante do PT que comprovadamente praticar uma das condutas proibidas pelo manual será demitido e processado pelos danos morais causados ao partido e que a legenda comunicará às autoridades competentes acerca dos ilícitos cometidos pelos seus integrantes ou colaboradores. O manual foi elaborado por um escritório de advocacia de Curitiba contratado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela mesma é investigada por suspeita de beneficiar-se dos esquemas que o manual condena. A encomenda do documento ocorreu em 2019, época em que Lula ainda estava preso em Curitiba por corrupção e lavagem de dinheiro nos casos do Triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Cris. Ai, Curitiba às vezes aparece no meio de umas notícias, né? Dá até uma vergonha alheia aqui. Eu que sou curitibana, me dói profundamente. O mesmo orgulho que a gente tinha de ter acolhido atrás das grades o maior ladrão do país, agora dá um arrepio, assim, quando a gente ouve falar que escritórios de advocacia curitibanos estão elaborando manuais anticorrupção para o PT. Eu queria só ler uma frase do que você... repetir uma frase do que você leu aí, Vitor. O documento afirma, por exemplo, que o integrante do PT que comprovadamente praticar uma das condutas proibidas pelo manual será demitido e processado pelos danos morais causados ao partido. Vamos fazer isso retroativamente. Olha, uma ideia para o PT. Vamos fazer isso retroativamente. Demitam já, antes de lançar o manual, o ex-presidente Lula, porque ele desrespeitou qualquer manual que eventualmente tenha sido escrito antes desse, dando dicas de como não cair em corrupção, de como não ser antiético. Demitam já e processem por danos morais, porque o Partido dos Trabalhadores efetivamente não existe mais na cabeça de ninguém que tenha honra, que tenha ética, que acredite em justiça. Ninguém mais associa nenhuma palavra positiva a esse partido. Então, processem o ex-presidente Lula por danos morais. Eu quero voltar aqui à notícia anterior, anotei algumas coisas enquanto vocês falavam. A gente mostrou aquele discurso ali do ex-presidente Lula, né, no evento do PT ali. Impeachment começou quando a gente pensou em ser governo. Olha, está lá na década de 80, né? No final da década de 80, quando ele se candidatou pela primeira vez a presidente da República, naquele momento começou o impeachment, porque olha o discurso de vitimismo, né, que a esquerda adora, eles são sempre vítimas, eles são sempre perseguidos dessa sociedade burguesa opressora, né, o homem branco opressor, o patriarcado, são sempre essas palavras bonitas que vêm para endossar as narrativas que eles plantam. O impeachment começou quando a gente pensou em ser governo. Quem dera, ex-presidente Lula, quem dera que tivesse começado ali, a gente não teria passado por tantas décadas de sofrimento. Imagine se o Brasil tivesse conseguido declarar um impeachment do PT antes do PT surgir na face do Brasil. Nossa Senhora, teria sido uma alegria. Aí eu anotei aqui também que essa história de golpe, né? Talvez seja um bom começo lá para o Ministério da Verdade do STF, né? Que quer combater tanto as fake news, pegar essas fake news que eles divulgam aí nesses eventos internos do partido, porque quando eles dizem que o impeachment foi golpe, é um começo de fake news. E aí ela vem dizer que tanto a presidente Dilma já falou isso várias vezes, quanto os petistas continuam repetindo até hoje, que ela não deveria ter sido retirada do poder porque nunca provaram nenhum ato de corrupção contra ela, só que ela não foi cassada, ela não teve o mandato cassado por corrupção ou lavagem de dinheiro igual o padrinho político dela, não. Ela perdeu o mandato por crime de responsabilidade, que é exatamente o que diz a Constituição. O gestor público que comete crime de responsabilidade, aquelas famosas pedaladas que ela cometeu lá aos montes, ele é passível de perda de mandato. E aí lembrar que hoje não é só aniversário dos 5 anos do impeachment da ex-presidente Dilma, mas também o aniversário de 5 anos, pelo menos do primeiro grande escândalo do STF de rasgar a Constituição. Faz 5 anos
que o então presidente ali da sessão do impeachment, que é o ministro Ricardo Lewandowski, na condição de presidente daquela sessão, rasgou a Constituição ao conceder, né, um pedido de Renan Calheiros, sempre ele, então presidente do Senado, para que o processo fosse fatiado, que primeiro julgassem a perda do mandato e depois a perda dos direitos políticos. E aí, estranhamente, aceitaram a perda do mandato e rejeitaram a perda dos direitos políticos. Lewandowski nada fez. Ele, como representante do STF ali, deveria ter dito que a verdade, já que eles gostam tanto agora de falar de verdade, a verdade dita pela Constituição é que não se pode separar processo. Quem perde mandato perde direito político. E aí, só para finalizar, já que tem a ver com essa minha colocação aqui, a gente mencionou também no início dessa notícia aí, né, Vitor, que ela depois, como ela não perdeu os direitos políticos, ela tentou se candidatar ao Senado. Eu pesquei no nosso chat, logo no iniciozinho do programa, a Maria Silva, quando a gente falava lá de Senado e tal, acho que eles estavam conversando até entre eles, os nossos espectadores, ela falou o seguinte: os mineiros não poderiam imaginar que trocar Dilma por Pacheco para o Senado seria um tiro no pé. Então, só relembrar uma coisa que eu já disse aqui semana passada, para não eleger Dilma senadora, os mineiros deram esse voto de confiança em Rodrigo Pacheco. Ele foi eleito naquela eleição, mas não será reeleito. Os mineiros acordaram e já viram que não foi um bom negócio escolher Rodrigo Pacheco para o Senado. Que surjam novos candidatos em Minas, porque Dilma também não dá. Agora 7h40. Você, Guilherme Fiuza, temos 3 minutos. Fiuza. Olha, rapidamente, só para dizer o seguinte, o Lula, né, assim, dando olhando o Lula discursar, né, um negócio assim, um personagem que é um criminoso, né, que tinha que estar preso, tinha que estar em cana, roubou o povo brasileiro, escândalos sucessivos, foi condenado, presidente preso, porque destruiu a nação, porque vendeu o Estado brasileiro. Isso tudo comprovado, né? As diretorias da Petrobras, os acordos, as delações, tudo materializado. O pichuleco, né? As triangulações, desde o mensalão, mas ele foi condenado no Petrolão. Mas desde o mensalão ele estava presidindo a delinquência no Palácio, né? A delinquência no Palácio. No caso do Collor, por exemplo, sofreu impeachment, o esquema PC, que era um suposto despachante do Collor, fazia tráfico de influência. Não. No mensalão e principalmente no Petrolão, foi provado o escândalo de corrupção dentro do Palácio. Agora, aí a gente vê o Lula discursando, dizendo que, falando mal da imprensa. Olha, o Lula, você é um personagem vitaminado pela mentira. A impressão que eu tenho é o seguinte: quanto mais você mentir no seu dia, você dorme mais feliz e satisfeito. É um mentiroso, mas ele, o Lula, por que ele é lambido por uma elite cínica aí hoje, que finge que ele é ótimo? Porque ele é apenas um representante da malandragem, do 171. E não fica achando que o 171 é só o cara ali da periferia, não. 171 de elite. 171 de elite que mente que nem o Lula, que fala das coxas do Lula, que está tratando o Lula. Então, a mentira principal aí é a seguinte: este personagem está reclamando da imprensa, uma imprensa que trata esse ladrão como um candidato imbatível para a eleição do ano que vem. E ele sabe que ele está fazendo esse teatro, né? E ele sabe que ele está mentindo e ele fica feliz da vida. Agora, Vitor, sobre essa questão do golpe, muito golpe em cima do golpe, não sei o quê, eu me pergunto onde é que está o Supremo Tribunal Federal nessa história, que enquadra todo mundo, que persegue, que prende e arrebenta, não é isso? Que faz justiça ali no grito. Eu me pergunto o seguinte: o Supremo Tribunal Federal não vai fazer nada contra o Lula, a Dilma Rousseff, a Fundação Perseu Abramo? Porque eles estão chamando o STF de golpista. Porque o STF presidiu o processo de impeachment. Então, o STF, e aí?
A Fundação Perseu Abramo, o senhor Luiz Inácio da Silva e a senhora Dilma Rousseff estão atacando o STF, chamando o STF de golpista. Os senhores não vão reagir a isso, senhores que estão tão reativos e tão zelosos da sua honra e da sua imagem perante a nação. Está aí o ataque, nós estamos aguardando aí a reação de suas eminências do Supremo Tribunal Federal.